Olá, Ribeirão! Olá a toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Luiz Fernando Maldonado e vamos trazer algumas informações quentinhas, inclusive algumas até pegando fogo aí, em relações condominiais. Dr. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado, viu? Vamos falar um pouco sobre os condomínios aí e os assuntos picantes, literalmente. Justamente, e que me chame a atenção. Para situar o pessoal que está nos ouvindo, um determinado condomínio lá na região de Florianópolis, ele acabou proibindo que as pessoas mantivessem suas relações sexuais após as 22 horas. Eu vou começar ao contrário, né? Uhum. Até em que ponto um condomínio pode fazer a gestão do que pode e não pode, principalmente individualizando, né? Olha, dentro do seu apartamento, você pode falar mais alto, não pode falar mais alto, você pode ter uma criança que chora, não pode ter Uhum. uma criança que chora, para chegarmos nesse limite. Esse caso, quando eu tomei conhecimento dele, eu conversei com outros profissionais da área condominial, síndicos, administradores, outros advogados. Assim, é unânime entre nós o choque que isso causou à notícia, porque não tem respaldo. Juridicamente falando, é algo que não tem respaldo. É um exagero estabelecer exatamente a proibição para que não possa haver relação dentro do condomínio naquele horário, entre casais, a pessoa dentro do apartamento. Então o condomínio não tem poder para regulamentar esse tipo de situação. O condomínio pode regulamentar questões de barulho, de uma forma geral, pode penalizar pelo barulho, mas pode até expulsar, dependendo da frequência do barulho, da intensidade, mas proibir, ir para uma assembleia, que foi o caso que eles fizeram, eles colocaram em assembleia e trataram desse assunto especificamente, olha, é disso que nós vamos falar, e proibiram, e ainda penalizaram de uma forma na assembleia, olha só que absurdo que eles aprovaram em assembleia, além de proibir, aprovaram que seriam instalados microfones para medir decibéis nos andares e que os áudios seriam reproduzidos, seriam expostos em assembleia. Olha o que é uma falta de noção do síndico, falta de uma assessoria jurídica, falta de um administrador experiente, de saber que isso é absurdamente ilegal. Não tem um mínimo embasamento, porque você entra numa regulamentação da vida privada da pessoa. Isso não tem cabimento. E você ainda fala na Assembleia que se ela fizer, ela vai ser exposta na Assembleia com o som do barulho dela. Olha, Ó, já espanta, Luiz Fernando, as pessoas votarem a favor de algo assim. Aí você imagina, nossa, estão vivendo em um convento. Só pode. Um condomínio é um convento que estão vivendo, porque ou cada um lá quer viver a sua vida da forma mais estranha possível, menos com outra pessoa. Porque na hora que você acrescenta, logicamente que vida condominial tem um limite, tem o né? respeito, Tem logicamente, que, né? e principalmente em determinados horários, o silêncio grita muito, né? Eu sempre falo, o silêncio ele é muito alto. Então tem que tomar cuidado com esse silêncio muito alto, porque você acaba exacerbando e ultrapassando alguns limites. Mas, na hora que falta uma legalidade, na hora que falta uma flexibilidade, primeiro faltou a flexibilidade, eu acredito. Depois faltou uma legalidade, né, para aprovarem algo desse ponto. Depois esqueceram que isso pode se tornar um crime, expondo principalmente sons e determinados assuntos relacionados que não são permitidos também pela pessoa, que não envolvem também a pessoa. Exposição da vida privada, né? E o que mais me espantou nisso foi ir por uma assembleia e a aprovação ser pela maioria. E isso que mais espanta. Logicamente que a gente tem síndicos pelo país que resolvem por si só alguns absurdos. E vão para a Assembleia bate e volta, ou nem chegam aí porque tem um jurídico que faz com que haja uma proibição. Olha, você não está dentro da lei. Uhum. É muito comum isso acontecer, você como advogado chamar um determinado síndico e falar, olha, isso não está dentro da lei, isso vai causar algum problema mais sério para o condomínio, isso vai tornar uma dívida para o condomínio, o valor vai sair do fundo que o condomínio tem. Esse é o papel do jurídico do condomínio. É justamente isso, é trabalhar uma análise de risco a cada situação. Então, sempre que o síndico entrar em contato pedindo uma orientação sobre um determinado assunto,
Vamos pegar esse exemplo que a gente está falando. Esse síndico, se esse condomínio tiver jurídico, que eu acredito que não tenha, porque um jurídico não deixaria essa pauta sequer ser levada para a Assembleia. Mas, supondo que houvesse uma consulta nesse sentido, imediatamente o jurídico ia dizer, olha, isso não pode ser regulamentado por Assembleia, não é assim que se trata, a gente pode penalizar barulhos de uma forma geral. Então a gente pode aumentar as penalidades para barulhos, mas não podemos proibir esse ato especificamente, e menos ainda dizer que vai ser exposto em Assembleia, como se fosse mais uma penalidade. Olha, se você fizer, você ainda vai ser exposto em Assembleia. Então, o papel do jurídico, que é o que eu penso, que eu me pauto, é quando é consultado por um síndico, ou por morador, conselho, quem quer que seja, é orientar de acordo com a lei. Pode, não pode. E eu acho que é isso que o síndico e os condôminos esperam, que oriente conforme a lei. Há assuntos, por exemplo, a gente às vezes lida com muita emoção em condomínio. E esse é o problema. Às vezes os moradores, por exemplo, às vezes os moradores querem destituir um síndico. Eles estão com ódio mortal do síndico. E o jurídico ele tem que ser aquele que está frio no assunto, manter a serenidade para ser técnico, para que tudo seja feito dentro da lei, tem os requisitos, né? Mas às vezes, de repente, você fala, olha, o procedimento é esse, tem um quarto dos condôminos, tem que ter um abaixo-assinado, o abaixo-assinado tem requisitos. Às vezes o condômino tá tão naquela coisa da raiva, do ódio que ele tá do síndico, que ele acha que você, de repente, orientar juridicamente o procedimento, parece que você só tá criando empecilhos. E na verdade não é. Você só tá fazendo, por exemplo, o seu trabalho, porque existem requisitos legais. Você só tá cuidando para que o procedimento seja correto e regular para evitar uma nulidade. Então você tá protegendo o condomínio. Às vezes proteger o condomínio significa dizer não em muitos momentos, para o síndico e para os moradores. O não embasado na lei. Então, pode, não pode. O advogado vai explicar o porquê que não pode, qual é o rito a ser feito. Então, eu penso que a assessoria condominial deve ser principalmente preventiva para evitar os problemas, na base da consulta, das orientações. E o que eu falei, muitas vezes significa dizer não. Não pode, né, não deve fazer, por mais que às vezes o síndico queira, os moradores queiram, mas tem que ser honesto com a informação. O advogado que acaba militando no direito condominial, ele acaba se tornando, com o tempo, um mediador de conflitos, alguém que tende a conciliar, porque na hora que você fala o mediador e um conciliador, teoricamente seria alguém externo, né? Externo ao problema. O advogado condominial ele estaria defendendo o condomínio como um todo, não A nem B e alguém específico, né? Mas dentro da legalidade. Isso. Ele se torna também um conciliador, ele pode se tornar um conciliador mediante as técnicas utilizadas, aos treinamentos, aos cursos feitos? Pode, e muitas vezes nós tentamos. O problema é que às vezes as pessoas estão tão no emocional, às vezes o síndico está com raiva dos moradores, os moradores estão com raiva do síndico, numa assembleia, por exemplo, ou estão naquela briga para destituir, não destituir, o síndico querendo ficar, não quer sair, os moradores forçando a saída dele, que às vezes essa mediação, que às vezes eu costumo dizer assim, que às vezes nem o morador nem o síndico quer resolver o problema do condomínio, às vezes só o advogado quer resolver, só que para resolver ele precisa da ajuda dos dois, e nenhum dos dois está disposto a resolver, porque eles estão no emocional tão grande, brigando entre si, que se você orienta um, ele acha que você está, de repente, defendendo o outro. Se você orienta o outro, acha que está defendendo um. Quando eu falo orientação jurídica, não orientação estratégica, que cada um tem a sua estratégia. E o advogado não vai passar estratégias, ele vai orientar tecnicamente, juridicamente, o que deve ser feito, o que pode ser feito, dentro da lei, caso consultado, né? E então, às vezes, o advogado quer fazer essa mediação, essa conciliação, ali sendo frio, tentando ser o mais sereno possível para ver o problema e a solução, só que os moradores e às vezes o síndico, eles estão tão com raiva um do outro que eles não deixam a mediação acontecer. Então eles pioram o problema. Eu vou te trazer três pontos interessantes dentro da mesma questão relacionada ao que foi proibido sobre relações sexuais. Provavelmente isso vai cair em juízo, o juiz vai determinar que é ilegal o que foi feito. Possivelmente. Né? Mas existe uma lei do silêncio que não é simplesmente um horário específico. Existe a questão dos decibéis, que são utilizados ou não. Aí vem se há exceções, por exemplo, criança, não dá para se limitar à questão do decibéis, principalmente o choro, né? Um idoso ou uma pessoa neurodivergente que tenha
que esteja em algum problema difícil, né, que seja, e comece a gritar de madrugada ou em outros horários. Uhum. Que saia um pouquinho da sua rotina, né? Às vezes ele se torna um pouco mais agitado. E aí vem a terceira opção dessas três também. Um animal idoso que durante a madrugada ele resolve ficar uivando. Uhum. Então, esses 3 pontos eu já vi em condomínios. Já vi reclamação a respeito de criança, de bebê, que era para a mãe tomar cuidado, porque o bebê estava exagerando de madrugada a chorar, que ela não estava dando o mamar suficiente, Uhum. foi o questionamento dele. Já vi a questão neurodivergente, não só um autista, mas também uma pessoa mais idosa, com uma demência senil, acabar exagerando, né, nos sons de madrugada, Uhum. e o animal idoso. A questão do barulho, tratando de uma situação normal, vale a questão dos decibéis. Uhum. Que é aquela quando a pessoa voluntariamente ela abusa do seu direito de barulho. Ela tem um direito de fazer o seu som, o seu barulho. Ela não precisa ficar em silêncio o tempo todo, mas isso tem limite. Então, numa situação normal, que é o que a gente trata mais no condomínio, é quando tem o abuso consciente, que a pessoa poderia evitar, ela poderia evitar um som alto, ela poderia evitar arrastar o móvel de madrugada, o sapato tamanco às 6 horas da manhã. Então, esse é o barulho que é causado voluntariamente, que é o que o condomínio repreende. Situações que envolvam alguma condição especial de saúde, vai ser relevado. Mas para isso, o condômino que tem esse problema de saúde, ou um responsável por ele, precisa informar o condomínio que existe essa condição especial. Senão o condomínio vai tratar como uma condição normal, porque o condomínio não tem o conhecimento. Tem um idoso com algum problema já senil, uma demência, tem um animal mais idoso que uiva, né? A criança que tem um autismo, então tudo isso precisa ser informado à administração do condomínio. Se não for informado, vai ser considerado uma situação normal, como um barulho que poderia ter sido evitado. Mas às vezes não é. Só que o condomínio também não é adivinha. Então a pessoa precisa informar. Aí nesses casos, como que vai ser tratado? Vai haver muito mais ponderação, não vai ser mandada advertência e multa de imediato. O condomínio vai entender o problema, vai tentar passar para aquelas pessoas que de repente estejam se sentindo incomodadas, que existe essa situação peculiar, né? Que ela requer um pouquinho mais de bom senso, de aceitação. E então esse é o trabalho de mediação do síndico nesse assunto. Não significa que essas pessoas vão ficar isentas de advertência e multas futuras. Só que não vai ser de imediato. Vai haver um trabalho inicial de tentar conscientizar. Da mesma forma que o síndico vai pedir para um morador incomodado mais compreensão devido à condição, o síndico vai pedir para o morador que seja responsável por alguém que esteja causando essa situação, para que tome alguma providência com o passar do tempo que possa minimizar esse problema. Às vezes a medicação, por exemplo, a pessoa da demência, uma medicação mais certa, mais adequada, recomendada por um médico especialista, pode ser que isso melhore. O animal, de repente, o adestramento, isso funciona com o animal, né? A criança autista já é um pouco mais difícil, porque é uma condição que é dela, é natural, né, dela. Então já é um pouco mais difícil. Mas existem condições que dá para melhorar essa condição, né? E é assim que vai funcionar. Eu sei que você já viu também um caso muito peculiar e um caso que acabou se identificando por uma máquina de lavar, que era o barulho, né? Eu quero que você conte também, porque é algo diferente, é algo engraçado, mas é algo que a pessoa que passou por isso, ela deve ter vivido um constrangimento enorme em precisar filmar a sua máquina funcionando. E aí também eu fico com aquele negócio, poxa, uma máquina precisa funcionar de madrugada também, às vezes, pode ser que não tenha sido, pode ser que tenha sido 6 horas da tarde, mas o barulho parecia. Esse caso da máquina de lavar roupa é muito cômico, né? Que deu o que falar. É bom pra gente rir de vez em quando, porque às vezes os assuntos condominiais, os climas condominiais são muito pesados, Sim. às vezes. Às vezes as assembleias são pesadas. Tem condomínio que é leve, as pessoas conversam, se entendem. Graças a Deus trabalho em muito desses condomínios onde flui os bons sentimentos, né? Mas tem muitos condomínios que os maus sentimentos às vezes ali acabam prevalecendo, né? E entre as pessoas, né? Entre vizinhos, entre moradores, síndicos, enfim. E nesse caso especificamente, num determinado condomínio havia
Grupo de WhatsApp, como eu falei, como eu falo, sempre falo, não é nada produtivo um grupo de WhatsApp. Nunca vi o grupo de WhatsApp resolver nenhum problema de lugar nenhum, tá? Não resolve os problemas do condomínio no grupo de WhatsApp. E aí o que aconteceu? Tinha uma moradora, os vizinhos conseguiram identificar que era o apartamento dela e começaram a discutir e apontar no grupo que era a unidade dela, que estava fazendo barulho quando tinha relação, coisa assim, que era muito frequente, que durava muito tempo, né? E então, o que aconteceu? Ela teve que filmar a máquina de lavar roupa dela e mostrar que, na verdade, era a máquina que estava fazendo barulho. Então, a máquina fazia um barulho semelhante a um gemido, né, de uma relação, e ela filmou a máquina e mostrou, e mandou no grupo do WhatsApp. Olha, viu, gente, não sou eu que faço esses barulhos, é a minha máquina, né? E aí o assunto morreu, o pessoal começou a dar risada no grupo, tal, morreu o assunto. Mas o pessoal já estava julgando ela, achando que era ela, mas na verdade não era. Ela teve que filmar, mostrar o vídeo no grupo do WhatsApp do condomínio para mostrar que não era ela. Aliás, eu tenho visto as assembleias que você tem participado, tem crescido o número de pessoas, né, que participam? Tem sim, principalmente nas virtuais, né? As virtuais, elas têm uma adesão bem maior pela facilidade, pela praticidade, né? As presenciais, o número é um pouco mais baixo de participantes, mas as virtuais têm maior número, mas nas presenciais tenho visto realmente maior interesse das pessoas participarem também. Existe, pelo que você já tem visto, por experiência mesmo, o melhor dia ou horário para se fazer uma assembleia? Porque normalmente é à noite e normalmente próximo ao horário de jantar. Então, às vezes, a pessoa que tem a família precisa ir até lá para poder fazer a votação. E deixa de fazer uma janta, acaba atrapalhando a rotina daquela família. Então, existe o que você indicaria para os condomínios? Sigam isso. Não tem um dia, um horário padrão que seja melhor, né? As assembleias acabam tendo que ser à noite porque é o horário que as pessoas podem ir. Se fosse um horário comercial, nós teríamos assembleias totalmente vazias, por impossibilidade dos moradores participarem por conta dos seus trabalhos, né? Não que não existam pessoas que trabalham à noite, logicamente, mas a maior parte das pessoas trabalham no período diurno. Então as assembleias, elas costumam ser ali entre 6h30, 7, 7h30 mais ou menos, é o horário meio que padrão das assembleias. E aí não tem hora para terminar, né? O que eu acho um erro, porque qualquer qualquer corporação organizada tem horário para começar e terminar as coisas, né? Mas infelizmente em condomínio começa sem horário para terminar. Geralmente vai terminar por volta de 10, 11 horas da noite, dependendo da quantidade de assuntos, né? As pessoas têm dúvidas, perguntam, então acaba sendo ali das 7 até as 10, 11 horas da noite, mais ou menos uma assembleia. Mas não tem um dia específico, o horário acaba tendo que ser esse mesmo, né? Assembleias de final de semana são extremamente vazias, de sábado, domingo praticamente nunca vi uma assembleia, mas de sábado as assembleias são extremamente vazias, menos do que durante a semana. Sexta-feira à noite também é muito vazia as assembleias, então o que eu diria? A assembleia, ela costuma ser um pouco mais funcional, de segunda a quinta. É o período que eu acho que é saudável a assembleia. Sexta as pessoas não vão, sábado as pessoas também não vão. Na hora em que você falou sobre multa e advertência, a multa ela pode acontecer sem uma prévia advertência? Depende. Como todo advogado, depende. Existe, né? O depende. Existe o depende. Toda resposta de advogado começa com depende. Via de regra, vamos dizer, tem a regra e a exceção. Regra: sempre tem que vir uma advertência primeiro. Isso é jurisprudência. A pessoa tem direito de ser advertida a primeira vez antes de ser multada. Inclusive, e a multa não precisa ser pela mesma infração da advertência. A advertência é uma só. Vamos supor que a advertência for por causa de cachorro. Tá circulando lá, o cachorro fez a necessidade dele, ele é advertido. Ponto. Aí, daí um mês, a pessoa parou na vaga errada. Já é multa direto. É infração diferente, mas ela já pode ser multada, porque ela já foi advertida que existe o regimento. Então, a partir dali, ela tinha que ter se inteirado das regras. Então, pode ser penalidade diferente. Existem situações que pode haver a multa direto? Sim, com exceções. São as exceções. Por exemplo, situações em que a chance de um ato ocorrer novamente é pequena. Exemplo, mudança fora de horário. A pessoa resolve mudar para o condomínio ou do condomínio 11 horas da noite.
Tá fora do regimento interno. Vai causar um barulho enorme. Vai causar... Imagina, passando móveis no corredor, acordando todo mundo, o elevador sobe e desce toda hora. É fora de horário, é uma infração. Nesse caso, a pessoa pode ser multada direto. Por quê? Quando que ela vai mudar de novo? Não vai acontecer. Então, nesse caso, ela pode ser multada de forma direta. E algumas outras exceções. Então, depende muito do advogado do condomínio, do síndico também, analisar caso a caso. Então, via de regra, advertência, algumas exceções, multa direta. E quem acaba analisando de forma administrativa essa multa? Por exemplo, a multa chegou até mim, eu vou lá e faço um procedimento administrativo onde eu não estava lá nesse momento, não tinha ninguém no apartamento nesse momento, pelo motivo desta multa específica. Olha, um barulho dentro do seu apartamento, por exemplo. Olha, ou cachorro no apartamento. Não tem cachorro no apartamento, não existe isso. Aí eu vou de forma administrativa e procuro o condomínio para tentar resolver. Quem acaba, eu vou colocar entre aspas, julgando ou analisando isso tudo, é o próprio síndico, é o próprio advogado que emitiu a multa? Olha, eu já vi acontecer situações, antes de eu responder, só fazer um comentário tanto quanto interessante, que acontece muito de um vizinho reclamar de outro, tendo certeza, não, é naquele apartamento, é lá no 401, é lá que pode multar. E o síndico vai, atendendo a reclamação do morador, vai lá, adverte ou multa. Aí o que acontece? A pessoa, o dono do imóvel, recebe lá a multa, fala, mas ó, meu apartamento tá vazio. Eu não moro lá, não tem inquilino, o apartamento tá vazio. Aí vai ver que tá vazio. Então, às vezes, o morador que reclama e fala com tanta certeza, mas na verdade o som engana. Às vezes acha que é de um apartamento e não é. E isso acontece muito, principalmente em empreendimentos novos. Acontece bastante. Mas respondendo a pergunta sobre o julgamento do recurso. O que determina o julgamento do recurso é a convenção do condomínio. Ela vai dizer para quem é o recurso. As convenções que determinam que o recurso é para o síndico, ou seja, o próprio autor da multa, que é o síndico, vai fazer uma primeira análise, e aí depois tem o direito ao recurso para o conselho e, em último caso, para a assembleia. Já outras convenções determinam que o recurso já é direto para a assembleia. Então, a assembleia de condomínios é que vai fazer o julgamento, que no fim das contas é o órgão máximo, né? É que, vamos dizer assim, tem condomínios que dividem as instâncias. Às vezes cabe recurso para o conselho. Se o conselho negar, vai para a assembleia. Então, seria uma segunda instância, a assembleia. Agora, outros já falam, é direto para a assembleia. Então, é instância única. Então, eu recorro lá por causa do barulho que eu recebi a multa. E eu nem estava no apartamento. Eu posso fazer o recurso para quem a convenção determinar, mas tem a assembleia ainda, que é sempre o último recurso. Vou dar um pulinho lá no Savenhago e já volto com o Dr. Luiz Fernando. Vamos lá. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Procure ele lá no Instagram, Luiz Fernando Maldonado. Agradecer a você, ouvinte, telespectador. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.